Meus queridos, hoje nós vamos trabalhar o capítulo 10 de Marcos, dos versículos 1 ao 12. E o título da mensagem de hoje é o Rei sobre o Casamento. Vamos ler a palavra do Senhor? Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. Novamente, uma multidão veio a ele e, segundo o seu costume, ele a ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? O que Moisés ordenou? Perguntou ele. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem lhe desse uma carta de divórcio, ou uma certidão de divórcio, e a mandasse embora. Jesus respondeu: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar do seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Meus queridos irmãos, vamos chegar a Deus em oração e depois vamos meditar nesse texto que nós lemos. Ó Pai, te bendizemos, Senhor, por tua graça, por tua bondade, revelada a nós através também desse texto, ó Deus. Temos vindo numa série de exposições em que temas desafiadores nos têm sido apresentados por tua palavra e queremos ser fiéis a ti, ó Deus, e nos submeter aos teus ensinos. Te louvamos, portanto, pelas advertências do domingo passado e te louvamos hoje. Queremos receber de bom coração os direcionamentos, o consolo e os desafios expostos a nós hoje, para o louvor da tua glória, como cantamos. Amém. Meus irmãos, nós temos trabalhado o Evangelho de Marcos nessa série O Rei que se tornou servo, e nós vimos Jesus já trabalhando ali diversos temas, de forma que Marcos tem agrupado o seu texto em uma ordem cronológica, mas não fundamentalmente cronológica, mas organizando temas dentro dessa cronologia. E o Evangelho de Marcos tem uma característica muito interessante, porque um tema que ele abre num determinado momento, ao longo dessa leitura, que nós já começamos lá desde o capítulo 1, esse tema aberto, ele é repetido outras vezes e aprofundado. E o tema do discipulado, Jesus já começou lá no comecinho, quando ele chama pessoas ao discipulado através do arrependimento e da fé. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus já mostrou que a resposta ao seu chamado é uma resposta imediata. Ele chamou os seus discípulos e os primeiros discípulos vieram e largaram o que tinham para seguir a Jesus. Nós vimos que a resposta ao chamado de Jesus e o caráter desse discipulado é um caráter de serviço. Aqueles que começam ali a seguir Jesus começam a se tornar pessoas que servem. E várias coisas vêm sendo apresentadas. Toda vez que o tema do discipulado volta, o tema do discipulado vai sendo aprofundado. Nos últimos sermões, a linguagem do discipulado se tornou mais radical. Quando Jesus aponta que aquele que quer seguir após ele, deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, segui-lo. Então Jesus começa ali, segundo a ótica de Marcos, a endurecer e tornar mais real a figura do custo do discipulado. Na semana passada, então, falando sobre esse custo, Jesus advertiu seus discípulos a não serem motivo de tropeço para outras pessoas, nem serem motivo de tropeço para elas mesmas. E nisso, ele pega os seus discípulos e os direciona a serem bênção, a serem sal, a terem sal neles mesmos para os outros e serem promotores da paz. Amém?
Isso foi o texto passado. Nessas advertências que Jesus fez, nós tivemos ali figuras severas, como a figura de alguém que se atira no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Nós temos também a de alguém que vai para o inferno, e a figura do inferno é aquela figura de um fogo inextinguível, um fogo que nunca se apaga e que tem um verme que nunca morre, sempre está ali a executar o seu trabalho. Hoje, nós vemos Jesus mudando um pouco o contexto. Ele sai ali da região da Galileia, provavelmente Cafarnaum, onde era a base ali, onde ele ficava, e ele vai para a Judéia. Marcos começa a apresentar para a gente um deslocamento voltado à paixão. Ele está indo para Jerusalém, que vai ser a cidade onde ele vai passar os seus últimos dias no seu ministério terreno. Mas Marcos trabalha isso ainda mantendo um contexto que para nós é familiar. Jesus ele tem ali reunidas ao redor dele as multidões. E o que Jesus faz com essas pessoas é ensiná-las. E é nesse contexto de ensino em que fariseus se aproximam de Jesus com uma pergunta perniciosa, uma pergunta capciosa. Eles não querem necessariamente aprender, eles querem pôr Jesus à prova. A interação de Jesus continua, então, aprofundando o tema do discipulado. Eu quero que você guarde isso. O capítulo 10 vai pegar o tema do discipulado e vai até lá no fundo. E no texto passado, em outros textos, Jesus já mostrou o quão radical é ser discípulo de Jesus, não no sentido de andar de skate, surfar, né? A gente já falou disso, mas do custo do discipulado. E agora Marcos coloca esse texto aqui, que não está perdido, para mostrar para a gente, meus irmãos, que dentro do tema do discipulado envolve também o tema do casamento. Viu? Então, Jesus, ele parte do tema do inferno, e aqui eu não quero ser irônico, tá, irmãos? Ele parte do tema do inferno para o casamento. Ele parte do tema assustador, que é o inferno, para um tema espinhoso. Vocês riram, né? Eu falei, não queria ser irônico, mas vocês acharam que eu estava sendo. E sai do tema assustador, que é o inferno, para um tema espinhoso. Porque o propósito de Marcos aqui é mostrar que o discurso de Jesus sobre o casamento, nesse contexto, significa que existe um alto custo para o discipulado também no casamento. Amém, irmãos? Vamos então para a exposição. Primeiro, a gente tem no texto, abrindo essa interação de Jesus com os fariseus e depois com os discípulos, uma pergunta mal intencionada vinda dos fariseus. Vamos ver os versículos 1 e 2 novamente, por favor. Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. Novamente, ou seja, não é a primeira vez, uma multidão veio a ele e, segundo o seu costume, ou seja, era costume de Jesus, ele a ensinava. Alguns fariseus, aproximando-se dele, e aqui o texto deixa bem claro, né, para pô-lo à prova, perguntando, abre aspas, é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher? Meus queridos irmãos, Jesus vinha ali em Cafarnaum, na Galileia, pregando, anunciando o reino de Deus, e agora ele está se deslocando para a Judéia. A rota de Jesus então é Jerusalém. Jesus já falou que está se aproximando o dia, isso vai acontecer em Jerusalém, que ele vai ser traído pelos principais líderes religiosos, ele vai ser rejeitado, ele vai ser julgado, ele vai ser preso e ele vai ser morto. E ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Então Jesus está nesse trajeto, quando vai se aproximando da Judéia, quando vai se aproximando de Jerusalém, o texto está mostrando para a gente que o Evangelho de Marcos está chegando ao seu clímax. Amém? E nisso Marcos introduz mais uma cena que para nós é familiar. Jesus está com as multidões e ele está ensinando como de costume. A gente já viu que a figura do Messias, a figura de Jesus, como pastor, como salvador e como tantas outras figuras, inclui a figura do mestre, a figura do professor. Em Marcos, especialmente, é o evangelho que mostra que Jesus
trata a natureza, o propósito da sua missão aqui como aquela de ensinar as pessoas, né? Jesus até fala, né? Vamos para outra região para que ali eu possa pregar, porque foi para isso que eu vim. Então, a obra, olha como é interessante Jesus, a obra de redenção não está desconectada da obra de pregação. O discurso de Cristo, de pregar, chamar pessoas ao arrependimento e à fé, não está desconectado da providência que Ele gera em salvar essas pessoas por sua morte e ressurreição. Jesus nunca tem um discurso desconectado da sua prática. E é exatamente nesse momento, quando Jesus está ensinando, que o texto nos informa que os fariseus se aproximam para testar Jesus com uma pergunta sobre divórcio. É lícito ao marido repudiar a sua mulher? Essa pergunta é curiosa, porque na lei judaica nós sabemos que o divórcio ele era permitido. Da onde vem então essa pergunta? Nós sabemos que na época de Jesus o divórcio era relativamente fácil, não era uma coisa de outro mundo. Então por que eles estão perguntando acerca da possibilidade de se divorciar? Mateus, ele insere que nessa pergunta dos fariseus tem uma partícula a mais. Ele está perguntando assim: é lícito o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ou seja, Marcos, ele presume que quem está lendo já sabe que a pergunta é nessa direção. É lícito o homem repudiar a sua mulher? Porque isso naquela cultura já era comum. A pergunta então é lícito se separar, repudiar a sua mulher por qualquer motivo? A gente poderia até acrescentar, como alguns estudiosos acrescentam, o ímpeto da pergunta, assim, ó, é permitido repudiar a sua mulher por qualquer motivo, fora o adultério? Diz o nosso texto aqui, meus irmãos, que a pergunta deles, embora tenha toda uma estrutura aí, né, que nos vai fazer refletir sobre a pergunta também, mas eles não estão interessados na resposta. O texto nos mostra claramente que o interesse deles é a consequência que vai surgir da resposta que Jesus venha dar. Não importa qual seja a resposta. Eles encontram, portanto, um tipo de pergunta que eles possam fazer para que diante dela, não importa a resposta que Jesus traga, ele fique em maus lençóis. Veja, meus irmãos, então o intuito deles não é aprender. O intuito deles não é resolver uma doutrina teológica. A doutrina deles é desacreditar Jesus. Nós podemos dizer que na nossa experiência, nós conhecemos muito disso, de perguntas que não são perguntas que são acusações, perguntas que não importa a resposta, a pessoa vai ficar em uma situação difícil. Em outro momento eu já mostrei exemplos dessas perguntas, né? Retoricamente, tá, meus irmãos? Uma pergunta que demonstra isso é aquela velha pergunta: ei, tu já parou de bater no teu marido? Se você fala sim, é porque você batia. Se você fala não, é porque você continua batendo. Então não importa a resposta, tem perguntas que elas sempre colocam aquela pessoa em maus bocados. E é isso que os fariseus buscam fazer com o nosso Senhor Jesus. Só que veja, Jesus se colocaria mal diante de quem? Primeiramente, ele ficaria mal diante da população. Porque naquela época, meus irmãos, os judeus tinham diferentes opiniões acerca do divórcio. Principalmente no que Moisés ensinava sobre o divórcio. Haviam duas grandes escolas interpretativas naquela época. A primeira escola era a escola de Shammai. Shammai e os seus seguidores, eles quando liam o Antigo Testamento, lá o texto que nós vamos ler também de Deuteronômio 24, que fala sobre o divórcio, que fala sobre a carta de divórcio, eles entendiam que o termo lá, algo escandaloso, seria uma conduta relacionada à falta de castidade, uma conduta relacionada à falta de pureza. Ou seja, o homem poderia repudiar sua esposa caso encontrasse nela algo
impuro. Provavelmente no contexto ali do noivado, algo relacionado ao momento ainda de se casar, ele encontrasse algo que era impuro e, portanto, ele despediria aquela mulher. E a gente vai explicar daqui a pouco, vai ler o texto e tentar trabalhá-lo. Mas a chamar seus discípulos diziam, olha, o divórcio ele é permitido em caso de impureza sexual. Alguns vão aplicar não mais ao contexto do noivado, mas ao contexto do casamento em si, porque Deuteronômio 24 também trata do casamento nesse mesmo texto, que o adultério seria também uma possibilidade de divórcio, tá? Muito embora a gente vai falar das complexidades disso, porque o adultério no Antigo Testamento não gerava o divórcio, mas a pena era apedrejamento dentro da teocracia ali de Israel. Mas não vamos guardar isso por enquanto. A ideia é, a escola de Shammai dizia, a carta de repúdio pode ser entregue em caso de impureza sexual. Por outro lado, existe uma escola chamada a escola de Hillel, onde esse professor, esse mestre chamado Hillel e seus discípulos diziam que Deuteronômio 24 tratava de algo muito mais amplo, de que quando ele fala de impureza sexual, a gente também tem que ler o que o texto fala sobre não encontrar favor aos olhos do homem. Ou seja, o divórcio ele poderia acontecer e a carta de repúdio acontecer em situações mais amplas. Ah, não deu certo. Nós somos incompatíveis. A mulher queimou o arroz. E literalmente isso tem nos manuais de conduta. A esposa que queima um arroz. Lá não era o arroz, né? Mas queima o feijão. A esposa que torce pro Corinthians, né? A esposa, né? Tem esse tipo de coisa lá. Torceu não. Tem lá. Se encontrou. Inclusive, alguns intérpretes diziam que se o marido ele escolheu aquela mulher, por exemplo, por causa da beleza, ele encontrou uma mais bonita, ele pode então repudiar aquela mulher. Então veja, meus irmãos, inclusive tem outra coisa também, lá, né, e isso me chama a atenção, diz assim, ó, até no caso do homem descobrir que aquela mulher, ela fala muito alto e os vizinhos ouvem, ficam perturbados com a forma de falar alto daquela mulher. Ou seja, meus irmãos, se Jesus defendesse Hillel, ele seria visto por parte dos seus seguidores, da população, como algo muito liberal, alguém com uma flexibilidade moral muito alargada, ao ponto de permitir o divórcio e a carta de divórcio em quase que qualquer situação. Ao mesmo tempo que ele teria uma rusga com o público feminino. Vixe, Jesus, eu gostava tanto de Jesus, agora ele está junto com Hillel e diz que o homem pode se separar até quando queima o feijão, então, sabe? Existiam rusgas que poderiam surgir. Se Jesus defendesse algo que se aproximasse de Shammai, Jesus poderia estar numa situação de ser acusado de injustiça, porque ele é marcado por andar com pecadores. Inclusive, uma das imagens que nós temos lá de João é quando Jesus, diante de uma mulher adúltera, ele pergunta quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então ele a protege. Então como é que Jesus é esse que ao mesmo tempo se aproxima de pecadores e defende uma rigidez tão grande, né? Então ele sempre deixaria alguém descontente. A pergunta tem esse propósito, mas a pergunta também tem outro propósito, meus irmãos, de colocar Jesus em maus lençóis políticos. Porque ele está numa região que está sob a jurisdição de Herodes Antipas. E Herodes Antipas é o cara que mandou matar João Batista. E João Batista foi morto porque apontou o adultério que era o relacionamento de Herodes Antipas com Herodias, porque Herodias deixou o marido para se casar com ele e ele rejeitou a mulher para ficar com Herodias. Então, se Jesus endossa o mesmo discurso acusatório de João Batista, é provável que Jesus tenha o mesmo caminho de João Batista. Então, eles estão querendo encontrar na boca de Jesus respostas para deixar Jesus mal diante da população, ou de grande parte da população, e de grande parte do mundo político. Perceba isso, então, que essa pergunta tem esse
interesse. Inclusive, isso aqui nos chama a atenção, não tinha isso entre as aplicações não, mas de o afastamento saudável que a igreja deve ter da política, e que não aconteceu nas últimas décadas no Brasil, onde estão alinhados com diversas, não só posturas políticas, porque nós somos seres políticos, mas diversas personalidades jurídicas. Muitas vezes a igreja não exerceu a sua voz profética. E essa voz profética é esperada da igreja, ainda que ela fique em maus lençóis. Mas coloca aqui uma pergunta de Jesus para Jesus estar mal diante de Herodes. Veja, de qualquer forma, a gente tem que refletir que tanto os judeus quanto a lei judaica já concordavam que o divórcio era permitido. A gente tem que olhar para esse texto e olhar numa ótica de que os fariseus refletem uma postura de que o divórcio é permitido, mas eles especialmente de que percebem o casamento como um pacto reversível. Ou seja, eles olham para o casamento como algo que é reversível. Inclusive, eles reforçam a sua visão no versículo 4, né? Porque Jesus, aqui no nosso texto, ele pergunta, né? O que Moisés ordenou? E a pergunta dele já era no sentido de permissão, no versículo 2. E no versículo 4 eles dizem, Moisés permitiu. Ou seja, eles quando leem a lei, eles estão dizendo, Moisés permitiu. Ou seja, a visão deles é, o divórcio é sim algo lícito, o casamento é algo reversível. E a gente precisa acrescentar outra coisa quando a gente lê esses 2 primeiros versículos, porque eles vão dar um ambiente para a gente compreender a resposta de Jesus. É que a interpretação mais liberal de Hillel, de que o casamento pode se desfazer em situações que não incluem somente o adultério, é que essa era provavelmente a visão majoritária. Ou seja, o ambiente de entendimento sobre o casamento em que Jesus está ali é um ambiente em que a maioria daquelas pessoas olham para o casamento como algo reversível, inclusive os mestres da lei, que culturalmente o povo acredita de forma geral que esse divórcio pode acontecer em situações bastante triviais. Ou seja, provavelmente os discípulos de Jesus são pessoas que acreditam que o divórcio pode acontecer, inclusive em situações que não envolvem o adultério. Explicando, portanto, a pergunta lá do versículo 10. Quando eles estão em casa e Jesus precisa ensiná-los sobre o divórcio e sobre o casamento, não somente em público, mas agora no íntimo com os seus discípulos. Ou seja, o ambiente que surge a pergunta, é lícito um homem repudiar a sua esposa? É o ambiente em que eles acreditam que sim, de que é possível repudiar a sua esposa, seja em caso de adultério, seja em caso de encontrar uma pessoa melhor, seja em casos de nós somos somente amigos, né? Vamos pegar os discursos que perduram até hoje, seja no caso de que incompatibilidade, como se houvessem casais compatíveis, né? E por aí vai. E aí nós chegamos na interação de Jesus com eles, que nos leva a perceber sobre a dureza de coração versus a ordem de Deus. Vamos para os versículos 3 a 5. O que Moisés lhes ordenou? Perguntou ele. E a pergunta de Jesus também é capciosa num sentido, porque Jesus ele perguntou o que Moisés ordenou. Interessante a pergunta de Jesus, muito inteligente, irmãos. Nós vamos desenvolvê-la, mas quero que você guarde a pergunta de Jesus. O que Moisés ordenou? Eles disseram, Moisés permitiu que o homem lhe desse uma carta de divórcio e a mandasse embora. E Jesus respondeu, Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Veja que Jesus entende que a criação de homem e mulher é uma criação que implica em casamento. Casamento faz parte da ordem criacional de Deus. Por esta razão, e aí Jesus aplica aqui, quem é que vai deixar? É o marido que vai deixar a esposa? Não, é o filho que vai deixar pai e mãe. Se vocês querem saber quem é que vai deixar alguém, vocês estão perguntando sobre os homens? Os homens que deveriam deixar a sua família e ficar com a sua mulher. Não despachar a mulher. Mas guarda, olha como o discurso de Jesus é bem
assertivo, né? Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Eu fui até o versículo 9, mas o nosso trecho agora é só até o versículo 5, tá? Quando Jesus diz: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza de coração de vocês. Então Jesus responde à pergunta dos fariseus com outra pergunta: o que ordenou Moisés? O que foi que Moisés ordenou? Vamos lá para Deuteronômio capítulo 24, por favor. Deuteronômio capítulo 24, versículos de 1 a 4. Deuteronômio capítulo 24, versículos de 1 a 4. A NVI, que é a minha tradução, entende que desde a primeira sentença já está tratando sobre casamento, e não primeiro em noivado e depois em casamento, que é uma interpretação possível. Mas vamos ler então Deuteronômio 24, 1, para responder, né? O que Moisés lhes ordenou? Então vamos ler Moisés. Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Se depois de sair de casa ela se tornar mulher de outro homem e este não gostar mais dela, lhe dará certidão de divórcio e a mandará embora. Ou se o segundo marido morrer, o primeiro que se divorciou dela, olha o revés do texto. É importante você pegar isso, ó. Mas, ou se o segundo marido morrer, o primeiro que se divorciou dela não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada. E a ideia aqui é propilética, tá? Uma ideia de que ela tem um status de contaminada, não que ela tornou-se contaminada, mas ela vai ser vista igual quando Jesus diz assim, que sobre a mulher permanecer em adultério, ou seja, a visão que as pessoas vão ter dela. Ixi, se separou, está casado de novo, será que foi ela quem... Outro texto a gente vai explicar isso, mas vamos guardar aqui. Será contaminada. Seria detestável para o Senhor. Não tragam pecado sobre a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. Então veja, é um texto, meus irmãos, que traz muitas dificuldades interpretativas. Se você pegar traduções diferentes, fala, por exemplo, a minha diz assim, ó, casar-se com a esposa. E tem outras que traduzem na ideia de que a primeira sentença fala do noivado e não do casamento. Então o noivo descobriu que aquela mulher, porque aí não seria adultério, né? Ela não tem pureza como os votos presumiam, então ele dava uma carta de divórcio para permitir aquela mulher se casar com outra pessoa que aceitasse dessa forma. Então, mas as outras sentenças claramente tratam do casamento, porque fala de marido e fala de não poder casar-se com o primeiro. Mas é dificuldades. Você vai para igrejas diferentes, você vai ver entendimentos diferentes sobre o casamento, sobre divórcio, sobre segundo casamento, porque é um texto muito difícil, irmãos. E eu acho que, de certa forma, Deus tem um propósito nisso também. Eu já preguei sobre casamento algumas vezes na outra igreja, eu falei dessa forma. É como se Deus quisesse nos mostrar que o tema do divórcio, para Ele, da ótica dele, é uma bagunça. De que não é possível falar sobre divórcio em um mundo caído, sem espinhos, porque o divórcio é uma mácula do mundo caído. Mas quando Jesus pergunta o que Moisés ordenou e nos fez ler esse texto agora e fez com que os fariseus resgatassem a lei, é para mostrar que quando nós lemos, Moisés não ordena divórcio nenhum. O texto não é um mandamento do tipo, se encontrou a tua mulher em impureza sexual, agora se divorcie. O texto não está falando de uma ordem, o texto está falando de uma situação que Moisés está regulando. Moisés vive numa cultura em que os casamentos se desfazem e eles estão se desfazendo. Moisés então vai fazer uma regulação. Ele vai trazer dispositivos, diretrizes para quando essa situação acontecer. E ele vai colocar, no caso da impureza sexual, pode acontecer, mas não significa que deve
acontecer. Tem um estudioso chamado Robert Stein, que ele fala da seguinte forma: quando lemos Deuteronômio 24, 1 a 4, nem sequer o texto permite o divórcio. Não existe essa palavra, mas diz que regulamenta. Se isso acontecer, o pode é no sentido de que isso aqui é possível, mas não que existisse uma autorização vinda de Deus para que acontecesse. Quando nós lemos o texto também parece óbvio o sentido, e que era o primeiro ponto de Moisés, que é desencorajar o divórcio rápido, o divórcio impensado. Veja que o propósito de Moisés é falar para os homens, especialmente naquela sociedade: olha, se você despachar a sua noiva ou a sua esposa, né, vamos pegar aqui as duas possibilidades, e ela se casar com outro homem, você não pode voltar para ela. Pensa bem naquilo que você vai fazer. Deus está usando Moisés para regular o casamento, para evitar aquele vai e vem constrangedor que muitas vezes acontece em casamentos que se desfazem rapidamente. Observa, meus irmãos, que naquela cultura a carta de divórcio, ela se tornou em Israel uma proteção contra a mulher, para que aquela mulher ela não ficasse desamparada, mas mediante o repúdio ela pudesse ter outro casamento, encontrar um homem que pudesse casar. Um exemplo que nós temos disso é José. José era um homem muito bondoso. Quando ele não sabia que Maria estava grávida do Espírito Santo, que estava grávida ali porque Deus estava gerando nela um filho pelo Espírito Santo, ele foi secretamente querer desfazer o casamento, para que ela, Maria, pudesse encontrar depois um marido e se casar. Ele não quis torná-la nem infame, ela não quis nem se torná-la mal vista. Ele quis fazer isso secretamente para que ninguém soubesse do ocorrido. Quando Deus se revela a ele por um anjo e fala que tudo o que aconteceu, e ele se casa com Maria, e o casamento não é consumado no sexo, como é uma compreensão que nós temos. Inclusive, José só tem relação sexual com Maria depois de Jesus nascer. Mas voltando aqui para o nosso texto, né? Eu quero pegar isso porque essa questão de casamento não se consuma no sexo. O casamento se consuma numa aliança firmada. Mas o ponto é, olha, essa mulher, ela pode ter um novo casamento. Um estudioso atual das Escrituras, ele fala que esse era tanto ímpeto de impedir o homem a ter um divórcio impensado e proteger a mulher para novos casamentos, que ele fala da seguinte forma: o principal objetivo da lei não era falar sobre divórcio em si, mas sim evitar que um homem abusivo tentasse reaver a mulher que ele mesmo havia repudiado, garantindo a ela dignidade e segurança. Então, vamos voltar para a resposta dos fariseus lá no versículo 4. Jesus perguntou: o que Moisés ordenou sobre o divórcio? Qual é a resposta deles, versículo 4? Moisés Aí Jesus chega na tônica. A tônica da questão é que o divórcio não é uma ordenança, nem um mandamento. Ele é uma cláusula de exceção. O divórcio é uma permissão que regulamenta uma situação terrível, que é o desfazimento ou a mancha daquilo que Deus fez para ser perpétuo, que é o casamento. Então veja, Jesus cria um ambiente para a tônica correta. O divórcio é uma permissão. O divórcio é uma concessão, não a intenção do casamento. Então o casamento não se faz para poder se desfazer. Ele é uma concessão e não a intenção do casamento. O adultério, por exemplo, ele não anula o casamento. Eu quero que você guarde isso, por favor. O adultério, ele não anula um casamento. Porque se o adultério é um ambiente que permite o divórcio segundo a lei e não é uma ordenança, ele não está dizendo, e eu quero que você entenda muito bem isso, que não é porque houve uma imoralidade sexual no casamento que obrigatoriamente tem que se haver o divórcio. Não é uma cláusula de obrigação. Não estou dizendo que é fácil, e nem estou dizendo que vá por aí adulterar porque você sabe que não deve haver. Só querendo mostrar que na lei não existe uma ordenança. E que o adultério não é a forma de
que não anula automaticamente o casamento, da mesma forma que a fornicação não cria um casamento. Não é porque um homem se deitou com uma mulher que só por causa disso ele já se casou com ela, mas ele precisa de uma aliança. Por que é que eu estou falando isso? Porque a malandragem dos fariseus foi revelada. A pergunta deles, que quer colocar Jesus em maus lençóis, é uma pergunta que quer colocar Jesus como alguém que tem uma visão polêmica sobre o casamento e não a visão divina sobre o casamento. E Jesus está mostrando, a visão de vocês está equivocada, porque o divórcio, ele é uma exceção, ele é uma permissão, não uma ordenança. E por que é que vocês estão chegando como meninos para perguntar o que pode quando existe uma regra? Não é isso, meus irmãos. Quem é que chega perguntando as exceções quando se tem uma regra clara? É criança. Meu filho fica longe da piscina, mas eu posso botar só o pezinho? Só a mãozinha. Menino, não faz determinada coisa, mas eu posso. Não pega no chão que está sujo, mas eu posso só cutucar com um palitinho, né? Ele sempre procura. Tem a regra, ele procura as. E Jesus está mostrando, olha, a pergunta de vocês fala mais sobre vocês do que a minha resposta vai falar sobre mim. Vocês estão sendo malandros e meninos. Vocês querem saber o que é permitido como exceção? Eu pergunto o que é ordenança. Vocês querem saber o que é permitido? Eu estou falando para vocês o que é que a lei está ordenando e qual é a ordem que se tem acerca do tema no Antigo Testamento. É isso que Jesus vai trabalhar. Então os fariseus, meus irmãos, tomavam a referência de Moisés não para limitar o mal do divórcio, que é o propósito, né? Perceba o que os fariseus estão fazendo. Jesus, Deuteronômio 24 limita o mal do divórcio, vai torná-lo um mal menor. Não. Vamos ler Deuteronômio 24 para perguntar quais são as situações em que o divórcio é permitido. Vamos utilizar Deuteronômio 24 para justificar o adultério nos motivos mais triviais, como uma mulher que fala alto. Então a concessão, Jesus acrescenta, vem da dureza de coração. E para mostrar que não é a dureza de coração dos homens da época de Moisés, é da dureza de coração de vocês. Ou seja, meus irmãos, o divórcio ocorre por causa do pecado. O divórcio ocorre por causa de pecadores. O divórcio acontece porque sempre tem alguém errado, meus irmãos. Não existe esse divórcio em que dois estão certos. No divórcio, ou os dois estão errados, ou um tem que estar errado. Porque Jesus está falando do divórcio acontece por causa da dureza de coração. Na cláusula de exceção, que é o divórcio, ele não é pecado. O divórcio em si não é pecado. Deus mesmo se identifica como divorciado lá em Jeremias. Ele diz, eu estou entregando para vocês, Israel, carta de divórcio, porque vocês adulteraram com deuses pagãos. Pagãos, né? Mas veja, o divórcio não é pecado, mas o divórcio nasce por causa do pecado. O divórcio, portanto, é uma concessão à luz do pecado humano. E aí nós chegamos no terceiro ponto do texto, dos versículos 6 a 9. O princípio da criação é a regra. Mas no princípio da criação Deus os fez homem e mulher. Por esta razão um homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto o que Deus uniu, ninguém o separe. Então Jesus ele aponta para a criação do casamento, porque o princípio é a regra. Ele vai para a regra antes de olhar para a exceção. Vejam, é como se Jesus estivesse dizendo assim, quando ele pergunta, né, o que Moisés ordenou? É como se Jesus estivesse dizendo, olha, vejam que não existe ordenança para o divórcio, mas o casamento é a ordenança. Não existe uma lei que determina se adulterar, mas quando a gente lê a Bíblia, existe claramente uma lei que se determina o casamento, uma criação de Deus. Portanto, nós não devemos colocar as exceções antes das regras e nem colocar as exceções no peso da regra. Ou seja, a articulação de Jesus, meus irmãos, é notável.
Porque você tem que pensar bem, aqueles homens, eles são mestres da lei. E você como leitor e eu como leitor, nós deveríamos nos perguntar, por que eles citam Deuteronômio 24 ao invés de Gênesis? Por que eles citam Deuteronômio 24 e não citam Malaquias, que Deus diz que odeia o divórcio? Está entendendo como eles são desonestos interpretativamente? E o que Jesus faz é exatamente isso. Ele traz os fundamentos. Ele os leva de volta para Gênesis 1, 27, para Gênesis 2, 24, e diz que Deus os fez homem e mulher, por isso o homem deixará pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, e com a sua mulher serão uma só carne, de modo que os já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, a questão do divórcio deve ser olhada sob a lente do princípio do casamento. Porque o casamento é a ordem criacional de Deus. E lá na ordem criacional de Deus, o casamento ele é heterossexual, ele é monogâmico e ele é indissolúvel. É um homem e uma mulher que se casam. É um homem que se casa com uma mulher e a mulher que se casa com um homem. E ele é indissolúvel, eles não se casam para se separar, muito pelo contrário. Eles deixam de ser quem eles eram e se tornam uma nova pessoa, uma nova criação, uma só carne. O casamento, portanto, é uma unidade. Jesus volta para Gênesis e reforça a complementaridade dos dois e as responsabilidades de ambos, porque a pergunta deles é lícito o homem repudiar a sua mulher? Uma figura em que há predominância masculina. E Jesus volta lá para Gênesis. Deus fez ambos, homem e mulher, para casar-se. A responsabilidade e o gozo do casamento é dos dois. Os fariseus chegam para Jesus para falar das exceções do casamento. E Jesus declara, e eles fazem isso duas vezes, né? A pergunta do versículo 2 e a pergunta do versículo 4. E Jesus fala isso duas vezes. A vontade original de Deus para o casamento. Versículos 8 e 9. Jesus repete duas vezes para que o casamento foi feito. Então o divórcio, meus irmãos, é uma permissão, uma cláusula de opção, mas não é uma opção. Porque ele quebra a unidade instituída por Deus. Jesus, então, ele não explora a exceção, mas ele aprofunda a regra. Porque, como nós vimos, a nossa tendência é procurar uma brecha para se eximir da responsabilidade. Ei, quanto é que eu posso andar na estrada? 80 quando tem placa. Quando não tem placa é 110. Mas se não tiver ninguém vendo, eu posso andar 180, 190, não tem problema. Lá no trabalho, como é que é? Não, se o meu chefe estiver vendo, eu tenho que trabalhar bem, mas se ele não estiver vendo, eu posso abrir solitária, né? A jogo da cobrinha, né? Posso jogar tigrinho, nem tigrinho, né? Então, veja, eu posso fazer outra coisa. Porque as pessoas geralmente perguntam a exceção como brecha. O que é que diz a lei? Quem é advogado, né? Mas é isso mesmo que está dizendo? Será que não tem uma brecha? E aí Jesus, para deixar bem claro que o que governa o casamento não é o homem nem a mulher, mas é Deus, ele diz, né? O que uniu ninguém separe. E aqui ele não está falando do juiz, não. Ninguém separe, não está falando do juiz, ele está falando do homem e da mulher, porque é Deus quem governa o casamento. E aí ele traz o ensino para os apóstolos, que é o nosso último ponto. Que o divórcio é adultério em alguns casos, principalmente nesse caso aqui que nós vamos entender. Versículo 10. Quando estavam em casa novamente, os divórcios. Misericórdia. Quando estavam em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. E ele respondeu: todo aquele que se divorciar da sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério contra ela. E se ela divorciar do seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo... Então veja, no particular Jesus complementa o ensino. Ele traz aqui esses dizeres. E Marcos, ao registrar essas palavras, veja que ele endereça tanto a homens quanto a mulheres. A pergunta, novamente, dos fariseus era só vinculada aos homens. Isso é possível porque o divórcio era muito comum, e Marcos está escrevendo para a igreja de Roma. Em Roma, o divórcio era comum tanto entre homens quanto em mulheres, procurando o divórcio. E a figura de Herodias ainda está muito presente, né? Aqui no texto. Mas veja, o texto nos mostra que os divórcios que não se enquadram na cláusula de exceção são ilícitos. A Bíblia trata duas cláusulas de exceções, né? Ela fala do adultério e ela fala do abandono do lar. Aquele marido incrédulo, que se mostra incrédulo
e ele diz: eu não quero mais. E Jesus está apontando aqui, olha, os casamentos que se desfazem fora da cláusula de exceção, eles caem no pecado do adultério. Isso nega o pressuposto dos fariseus, de que o divórcio seria uma saída do casamento, especialmente por motivos triviais, né? Isso não deu certo, não está dando certo. Ele é de tal forma, no namoro já era, né? Ele é de tal forma, não está dando certo. Ele estabelece um alerta para os discípulos, porque lembra que o tema do capítulo 10 vai ser aprofundar o discipulado, e para os discípulos, ou seja, o tema do discipulado, ele está falando: olha, requer de vocês uma postura muito mais zelosa com o casamento do que os fariseus. Os fariseus são zelosos, vocês devem ser mais. Eu estou querendo dizer para vocês que qualquer um que abandona sua mulher sem qualquer motivo e se casa com outra, ele está cometendo adultério. E só que qualquer mulher entre vocês fizer a mesma coisa, ela estará cometendo adultério. Ou seja, para a igreja, ele está falando para os discípulos, tem o discipulado. O curso do discipulado envolve entender que o adultério sem razões lícitas é um pecado gravíssimo. Vale notar que nesse texto de Marcos, que não é um texto público, é um texto privado que ele está falando com os discípulos, a ênfase de Jesus é na natureza do casamento e na seriedade que os discípulos, nós, devemos ter com o casamento. Lá em Mateus, nesse texto paralelo, Jesus acrescenta, né, a cláusula de exceção. Ele diz: qualquer homem que repudiar sua esposa, que não seja por adultério, e casar-se novamente, estará cometendo adultério. Só para você pegar aqui que Marcos não tem isso, né? Marcos, ele só diz: qualquer homem que deixar sua mulher casar de novo está cometendo adultério. Ah, então todo novo casamento é adultério? Não. Por que Marcos não coloca a cláusula de exceção? Porque ele está querendo mostrar que o discípulo deve entender que o casamento é pautado pela sua natureza e pela sua intenção, e não pela sua exceção. Eu quero fazer algumas aplicações, meus irmãos. Como eu falei, é um tema espinhoso e horrível, mas eu quero trazer algumas balizas. Eu não quero falar tudo sobre casamento, porque eu quero me deter só o que o texto fala. Em outro momento nós podemos fazer um estudo sobre isso, mas eu não consigo ler esse texto sem destacar que o casamento é uma criação divina. O casamento, ele não é uma construção social. A união entre um homem e uma mulher não é uma invenção humana. O casamento faz parte da ordem original da criação. Meus queridos irmãos, o casamento é um reflexo do propósito de Deus de união e permanência. O casamento é o reflexo do propósito de Deus da união e da permanência. Por isso, o casamento ele é regulado por Deus. Quem que regula o casamento na esfera da igreja? É o Estado? São as opiniões populares? Não, é o Criador do casamento. Quem tem a atribuição para regular o que foi criado é o Criador. Quando a gente olha para o casamento, meus irmãos, criado por Deus, nós vemos que o casamento é a esfera da unidade e da diversidade. Homem e mulher se tornam uma só carne. O casamento é a instituição criada por Deus para refletir a dança trinitária, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas e um só Deus. O casamento é a aliança que Deus estabelece entre homem e mulher. É a primeira instituição em que Deus vai trazer ali um ambiente pedagógico para mostrar que Ele vai estabelecer com o seu próprio povo um pacto, uma aliança indissolúvel. Deus cria o casamento como um pacto, e essa palavra pacto é muito importante para a igreja, né? Aliança é muito importante para a igreja, porque o casamento é o relacionamento firmado diante de Deus e diante das pessoas. É uma aliança pública de companheirismo, de mutualidade e de novo nascimento. Os dois se tornarão uma só carne. É por isso que eu sempre desencorajo casamentos milionários. Até para quem é milionário, a não ser que a pessoa seja bilionária. O casamento milionário não significa nada, né? Mas tem gente que gasta tudo no mundo pro casamento. Eu preciso ler melhor a Bíblia, eu acho. Porque o casamento, ele deve ser sim celebrado e deve ser um ambiente muito festivo, mas às vezes tornam ele... Parece que eles não sabem que o casamento o ambiente do casamento é tipo um açougue, né?
Esteve Ruama, eu, Tayane, Cicilidane, Jamília Henrique, tantas pessoas, irmão Doricelmo e Isabel. Todo mundo que chegou no casamento, chegou ali para morrer. Quando está trocando a aliançazinha, né? Eu agora estou morrendo. Eu agora estou morrendo. Porque os dois se tornarão uma só carne. A aliança que forma um novo nascimento, espelhando também o que vai se tornar a aliança, o que é, né? Porque o casamento não é uma analogia, não vai ser aquilo que Deus vai usar como analogia para o casamento entre Cristo e a igreja. Mas o casamento, ele aponta para isso. Deus criou o casamento como uma forma de mostrar aquilo que Deus faria através de Cristo e da igreja. Mas veja, meus irmãos, o casamento é a aliança de amor em que duas pessoas se comprometem a fazer o bem uma para a outra. O casamento não é uma rivalidade, não é uma disputa, mas é a promoção do bem um para o outro. O casamento, como lembra o pastor John Piper, é uma aliança sobre o amor, uma aliança que sustenta o amor e não o contrário. Porque se for o amor que sustenta a aliança, quando o amor se esvaziar, a aliança vai se quebrar. Mas se é uma aliança que sustenta o amor, se perdura, ainda quando o amor está fragilizado. O casamento é a figura que espelha a beleza eterna entre Cristo e a igreja. Então, Jesus, ao colocar o seu ensino sobre o casamento nesta seção, que enfatiza o discipulado, está mostrando qual é a importância do casamento no reino de Deus. Uma segunda aplicação, meus irmãos, é que para os discípulos de Jesus, o divórcio não é uma opção. Nós vivemos numa cultura que banaliza o casamento. Nós vivemos numa cultura em que o divórcio é uma opção fácil. Mas veja qual é a preocupação de Marcos e de Jesus nesse momento quando ele vai para a Judeia, quando ele está indo para a região da Judeia. É mostrar, meus irmãos, que a palavra divórcio, ela não deveria criar casa na mente dos seus discípulos. E eu quero encorajar vocês, você que é casado, os discípulos de Jesus não deveriam permitir que a palavra divórcio ocupe suas mentes. Porque senão você é um soldado querendo aprender sobre como lutar, lendo manuais sobre como bater em retirada. Os fariseus estão querendo descobrir sobre o casamento, perguntando sobre exceção. Não faça isso. Também não use o nome de Deus em vão, colocando Deus em coisas que são causadas pela sua dureza de coração. Alguns casais que chegam, né? Chegam às vezes no gabinete pastoral, aqui ainda não aconteceu, mas chega e fala assim: pastor, nós temos orado tanto e Deus está nos mostrando que a melhor solução para a gente é cada um encontrar o seu próprio caminho. Aí eu, é mesmo? É mesmo, é sério? É isso que a Bíblia está mostrando? O Deus que criou, é isso que ele está... Não use o nome de Deus em vão. Nós precisamos resgatar convicções, irmãos. Convicções como uma vez eu guardei isso no meu coração. Eu já era casado e eu estava assistindo uma série sobre casamento e o pastor falou assim, ó: a saída do casamento é o cemitério e não o divórcio. E eu guardei, né? E isso tem sido importante para minha vida como casado, especialmente. Porque quando chegam as dificuldades, se você alimentar sua mente com a opção divórcio, ela vai estar na mesa todo um momento de crise. E Jesus está ensinando para os seus discípulos: não é esse o caminho, porque nós passamos sim por crises, por dificuldades, mas nós não deixamos repousar em nossas mentes e corações o divórcio como alternativa. A alternativa para um casamento que está com dificuldade é perdão, é reconciliação, é voltar a aprender a amar e fazer o bem para outra pessoa, porque o verdadeiro discipulado, como Jesus ensina, não deve ser vivido à luz de concessões feitas por causa da natureza pecaminosa, mas à luz do objetivo supremo de Deus. Em terceiro lugar, não busque o que Deus permite, busque o que Deus ordena. Isso complementa a aplicação anterior. Mas certo dia, por que eu digo isso? Porque certo dia eu recebi uma ligação, também não foi aqui, mas uma pessoa me ligou e falou assim, ó:
Pastor, em quais situações que Deus permite o divórcio mesmo, hein? Eu acho interessante, porque a ligação não foi: pastor, precisamos de ajuda. Pastor, deixa eu te falar uma coisa, o negócio aqui em casa está muito mal, tem um livro não para ler com a gente, tem umas orações para fazer aqui em casa não, umas 10 visitas, coloca a gente na oração da quarta-feira. Mas a pergunta foi: Senhor, pastor, quais são as situações que Deus permite o divórcio? Foi mais preciso, assim, ó, em quais situações que Deus permite que eu me separe mesmo? Veja, meus irmãos, isso precisa ficar claro para nós, essa aplicação. Nós precisamos buscar o que Deus quer e não o que Deus permite. Jesus está interessado na ordem de Deus e não nas exceções buscadas pelos fariseus. Os fariseus, eles respondem às práticas da vida pelas exceções. Cristo, ele responde às práticas da vida revisitando a ordem. Tem dor no casamento? Tem. Tem tristeza no casamento? Tem dificuldade? Tem. Vocês estão passando por maus bocados no casamento? Vamos ler a regra de exceção, então. Não é isso que Jesus faz. O negócio está mal? Pois vamos olhar como deve ser. Vamos ver para que o casamento foi feito, porque os fariseus, eles são como... A figura que eu pego é a seguinte, meus irmãos. Os fariseus hoje, como seria, nesse sentido do casamento? Ele chega lá na Caixa Econômica, ele está diante do gerente, e ele pergunta assim: eu quero financiar uma casa. Quanto é a casa? 300 mil, está aqui o contrato. Aí ele pega o contrato na mão e ele pergunta aqui, ó: mas se eu não conseguir pagar, como é que eu posso ser perdoado da dívida? A pessoa que diante do gerente já está perguntando como que sai do compromisso que ela está firmando, mas para nós não. A razão das coisas importa, porque a razão das coisas são a baliza para nosso comportamento. Ao pensarmos em família, o que é que nós olhamos na Bíblia? Para a criação e o como que a criação da família é salgada pela luz do Evangelho. Quando nós falamos sobre casamento, para onde que nós olhamos? Para a cláusula de exceção do divórcio? Não, nós olhamos para o que o casamento deve ser e como que o Evangelho lança luz e sal sobre o casamento. Uma quarta aplicação, meus irmãos: o divórcio é exceção. Nós devemos, portanto, falar sobre divórcio com lágrimas nos olhos. O divórcio não deve ser uma brincadeirazinha, não. Falar sobre divórcio não deve ser uma coisa que nós falamos de forma banal. O divórcio deveria ser tratado principalmente no meio da igreja, com lágrima nos olhos e peso no coração. Porque o divórcio é o resultado trágico do pecado. E o resultado trágico do pecado deve ser tratado como a exceção que ele é e não como uma opção. Meus queridos irmãos, se há motivo para divórcio, não há necessariamente obrigatoriedade. Ah, meu marido é assim, meu marido é acolá, então eu devo. Nós vemos, meus irmãos, na história da igreja e na história até de pessoas que não são igreja, que casamentos renascem, que casamentos são reajustados. Jesus diria que um casamento em crise não tem como solução o divórcio, mas que ambos os cônjuges, em primeiro lugar, busquem o significado do casamento e busquem cumprir a vontade de Deus. E se o divórcio exige lágrimas, nós não devemos colocá-lo como um caminho fácil e nunca cair no discurso da cultura do divórcio gourmet, do divórcio feliz. Você entra no Twitter, descobrimos que somos amigos. Nós ainda nos amamos muito. Nos amamos tanto que nós não vamos mais estar casados. Vocês vão... É só assistir, meus irmãos. O Domingo Legal. Tô brincando. Tem aí Domingo Legal? Tem. Mas basta você assistir TV. Basta você entrar nas redes sociais. O discurso do mundo é do divórcio feliz. Mas não há caminho fácil para divórcio. Porque, meus irmãos, separar um corpo não dá para fazer sem gerar sequelas. Por isso que não existe um divórcio feliz. As consequências do divórcio são gravíssimas, porque divórcio é bagunça. No final, tu pode perguntar, tá? Mas veja,
Ou, por exemplo, com quem as crianças vão ficar? Não é bagunça? Quem é que vai ficar com a guarda? Outro homem vai criar a minha filha? Outro homem vai criar o meu filho? Disse isso não é bagunça. Eu sou o vovô, mas o esposo da vovó também é vovô. Ceia de Natal, né? Todo mundo junto ali. Pensão alimentícia, divisão de bens. O divórcio deveria trazer para a gente lamento e choro. E por último, uma palavra para quem já se divorciou. Se seu quadro se enquadra, né? Se sua situação se enquadra em uma das situações que nós falamos na exposição, procure conversar e entender. Porque eu quero dizer para você, se você adulterou, se você foi a parte culpada que gerou prejuízo a outra pessoa, corra para Cristo. Busque arrependimento, chore aos pés de Cristo e busque as reparações necessárias. Não busque viver como quem está tudo bem, não. Peça perdão, peça 1000 desculpas, busque a reparação. Se a outra pessoa está casada, deixa ela seguir a vida dela, não queira desfazer, perturbar, virar um inferno na vida da outra pessoa, não. Busque reparação. Se você foi a parte machucada, seja por abandono, seja por adultério, encontre amparo em Cristo. Porque, meus irmãos, é Ele quem vai te sustentar. Abraça o Evangelho, porque no Evangelho você não deve se sentir inferior a quem é casado e você não deve se sentir um crente de segunda classe. Porque em Cristo você tem perdão real, em Cristo você tem verdadeira família e Deus pode trazer perdão e cura. Não viva sob a identidade da separada, do separado, da pessoa que sofreu adultério. Viva sobre a identidade que Cristo te dá, que é a identidade de filho e filha, de noiva do Cordeiro. Se você está separado e há como reaver o relacionamento, se existe sentimento e se existe aí uma situação em que vocês estão em pecado por estarem separados, né? Aquele casal de que estamos mal, vamos passar cada um para o seu lado nos 3 meses e vira um ano. Busque perdão de seus pecados. Veja se é possível restaurar o que foi perdido. Amém? Eu vou orar e depois você pode perguntar. Não estou dizendo que não pode perguntar não, viu? Vamos orar. Ó Pai, te louvo, ó Deus, por Tua palavra e te engrandeço, ó Deus. Nos dirige o coração a Ti, principalmente naqueles assuntos em que nossa mente muitas vezes é nebulosa ou em temas que disparam em nós situações de dor que estamos vivendo agora. Nos conduz a Cristo, a Tua vontade, e nos torna confiantes. Porque, como diz a Tua palavra, o Senhor é socorro bem presente, especialmente na hora da angústia. Nos faz trilhar Teus caminhos, em nome de Jesus.